Existe diferença entre os vênetos que estão lá no Vêneto hoje em dia e os descendentes aqui no Brasil? Se você quer saber mais sobre isso, eu vou falar, fica aqui até no final do vídeo. Vai ter uma coisa muito interessante aí no final do vídeo, que é coisa que vem aí do arquivo pessoal meu, e eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Linguamare, você é bem-vindo, te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, não esquece de ativar o sininho das notificações, senão, sem isso você não consegue mais, não tem mais, enfim, né, aquele aviso ali que tem material novo aqui no canal e muita coisa acaba sendo perdida, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. O que acontece é que, obviamente, por conta da imigração, muitas lacunas acabaram ficando, né? Eles perderam muita coisa, a gente também perdeu muita coisa ali, porque não tem esse contato cultural. Mas, quando eu conversava ali com eles, né? E, na verdade, ainda converso, hoje em dia, quando eu converso com o pessoal, que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, e eles assistem os vídeos, né? Que rola aí no YouTube e tal, do pessoal falando Vêneto aqui do Sul, eles percebem sim alguma diferença. Até a gente estava discutindo sobre isso no nosso grupo de WhatsApp, discussões abertas aí do Linguamare, e as pessoas comentaram, achei muito legal, muito bacana, interessantíssimo trazer isso para vocês. O que acontece? A primeira diferença que o pessoal de lá nota com as pessoas daqui que falam Vêneto é o sotaque, obviamente, né? O sotaque vai ser a primeira coisa que muda, né? Como vocês podem perceber, por exemplo, fazendo um confronto muito básico assim entre o sotaque lusitano, né, e o sotaque brasileiro. Primeira coisa que vai mudar vai ser o jeito de falar, o sotaque, porque não é o mesmo convívio, né, não é o mesmo país, e enfim, isso vai ser a primeira coisa que vai mudar. O que acontece? Acontece que eles sempre me diziam, não, as pessoas mais velhas, né, aquelas pessoas bem velhas mesmo, geralmente a gente consegue ver um sotaque um pouco mais parecido com o que a gente tem aqui, e as pessoas mais novas, tipo, sei lá, 60 anos para baixo aí, que falam Vêneto, a gente já percebe que é um sotaque bem abrasileirado, mesmo falando Vêneto, tá? Então, isso daqui acho que é a primeira coisa que fica um pouco assim, que deixa um pouco, digamos, não distante, mas sim que estranha, né? Em primeiro momento, ou que diferencia. Não, isso aqui é o sotaque brasileiro, provavelmente o cara é do Brasil, mas é de origem Vêneto, ele fala Vêneto. Outra coisa que a gente tá falando no grupo, eu me lembro, né, porque a minha avó, meus avós, na verdade, eles já estão mortos, mas eu me lembro que o sotaque deles era bem diferente do que esses sotaques que a gente vê aí pela internet, né, enfim, do pessoal daqui, desses outros grupos aí, que é uma coisa, eles falam Vêneto, mas é um Vêneto bem abrasileirado, né, com um sotaque bem brasileiro. Mas eu me lembro que os meus avós, eles falavam assim, num tom bem baixo, né, eles falavam bem baixinho e falavam assim meio com a boca cerrada, falavam porque você faz cosita e tal, era uma coisa bem diferente, tá, do que se costuma ver hoje em dia ali, né, nesses vídeos que tem esse sotaque um pouco mais brasileiro. Então acredito que seja essa a principal diferença de cara, porque é aquilo, né, abre a boca a gente já consegue perceber. É óbvio, né, evidentemente que algumas coisas de costumes também mudaram, eles lá não têm certos costumes culinários que a gente tem aqui, porque a gente abrangeu bastante coisa do Brasil, ainda mais hoje, né? Frutas, enfim, essa dieta que muitas pessoas sempre têm que comer feijão e esse tipo de coisa, às vezes eles não têm lá, né? Vocês sabem, né? Quem mora aqui no Brasil, quem nasceu no Brasil sabe que tem um costume um pouco mais brasileiro ali, né? Churrasco, esse tipo de coisa, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eles não têm muito essa cultura lá. Então, existem sim alguns aspectos culturais que é normal, isso sempre vai acontecer, não tem como a gente se isolar, ir para um outro lugar, nascer num outro lugar e não pegar a cultura do outro lugar. Isso daqui vai acontecer, mas a primeira coisa, acredito que sim, que seria a fala. Tanto que eu peguei muito dessa fala aí dos meus avós, né? E quando eu falo com eles lá, que eu gravo algum áudio, ou quando eu tava lá, né, que eu falava com o pessoal, ia pro mercado, isso, aquilo, eles me falavam muito que era um sotaque de Vicenza, né? E a minha família, tanto os dois lados, eles vieram de Vicenza. Então,
engraçado. Na verdade, como eu peguei lá o sotaque dos meus avós, ficou bem esse sotaque característico de onde eles eram mesmo, de Vicenza. E aí, até conversando com uma outra pessoa ali, a pessoa falando, eu já assisti vários vídeos, né? Era um cara lá de Verona, né? Teve um tempo atrás, ele entrou em contato comigo, ele é inscrito aqui no canal, entrou em contato comigo e falou, parabéns e tal pela iniciativa, mas é legal porque é estranho, né? Ele falou, é engraçado porque na maior parte dos vídeos, né, de Vêneto que eu assisto aí do Brasil, as pessoas têm sotaque brasileiro, né? Elas falam com sotaque brasileiro e já é um sotaque que eu não percebo em ti. Eu diria que é uma pessoa do Vêneto mesmo. Então existe essa diferenciação aí. Agora, como eu prometi para vocês, eu vou deixar algo bem legal aí no final do vídeo, como eu estava falando dos meus avós, né, nessa questão também do Vêneto, questão do sotaque, eu acabei achando um vídeo aí, na verdade não fui eu que achei, né, foi um familiar meu, um parente meu que me mandou um vídeo do meu avô, por parte de mãe, né, Zanella, e dele cantando num coral lá em Serafina Correia. Eu não nasci em Serafina Correia, nasci aqui em Bento Gonçalves, mas ele nasceu lá, minha mãe nasceu lá, e aí uma imagem rara dele lá cantando num coral, né, em Vêneto, obviamente. Então foi uma coisa que eu agradeço aí a pessoa que me mandou, meu parente, fiquei bem emocionado, eu vou compartilhar isso com vocês porque eu achei muito legal. Então fiquem aí com o vídeo, Strucon e Chai Chai. Una musica inedita scritta per Durval Nardi sulla piazzetta di San Marco.